Agora, por que a gente vai acelerar um pouquinho aqui para trazer uma outra informação importante também para repercutir situações que estamos acompanhando, essas trocas de farpas, ou diria trocas, né? Mais farpas que partem talvez do presidente da República em relação a Campos Neto, que muitas vezes não são respondidas, mas enfim. Depois daquelas críticas do presidente, o presidente do Banco Central negou que tenha sido chamado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para o cargo de ministro, caso ele seja eleito presidente da República lá em 2026. O Álvaro Noceira vai chegar aqui no 3 em 1 com mais informações. E o que a autoridade do BC diz sobre essas críticas? Álvaro, conta pra gente. Boa tarde para você, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. A relação entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central piorou depois que na última reunião do Copom, o Banco Central decidiu não reduzir a taxa de juros. Em coletiva de imprensa, Campos Neto disse que Lula tem total direito de criticar o Banco Central, mas reforçou que faz um trabalho técnico. Vamos ouvir Roberto Campos Neto. O presidente da República tem todo o direito, né, de se manifestar em relação ao que está acontecendo, ao que está sendo feito no Banco Central ou em qualquer outro órgão. Não cabe a mim, presidente do Banco Central, né, entrar em debates políticos. Eu acho que a gente tem mostrado e vai continuar mostrando que a nossa decisão é técnica. A gente teve algumas votações onde eu fui o voto favorável a cair mais, teve algumas votações onde eu fui a cair menos. A gente teve agora, como eu disse anteriormente, uma reunião de Copom que teve, vamos dizer, um espírito de equipe, uma coesão muito grande, entendendo que isso era importante para dirimir esse ruído do lado da política monetária. Então, acho que a gente tem mostrado que o trabalho é técnico. Uma informação que circulou nas redes sociais recentemente é que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, teria feito convite para que Roberto Campos Neto se torne ministro da Economia em uma eventual vitória nas eleições presidenciais de 2022. O presidente do Banco Central negou que tenha recebido qualquer tipo de convite. Vamos ouvir novamente Campos Neto. Não sou candidato a nada. O governo Tarcísio, imagino que seja o governo de São Paulo, não. Nunca tive essa conversa com o Tarcísio, nem essa, nem sobre nenhum outro tipo de vamos dizer assim, de conclusão política. E eu tenho feito um trabalho técnico, acho que o histórico mostra isso, acho que o histórico vai continuar mostrando isso. E eu acho que entrar nesse debate político para o Banco Central não é bom. Lembrando que o mandato de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central termina no final deste ano. Volto com você, Cine. Obrigado pelas informações, Álvaro. Bom trabalho para você. E aí, Fábio Piperno? Agora às 5h49, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas seguimos. Você acha que tudo que está em torno de Campos Neto tem a ver com quesitos técnicos? Até ele demonstrou ali falando, olha, em algumas ocasiões eu acabei tomando decisões que eram mais favoráveis ao atual governo, em outras decisões não. Então, ou seja, estou sendo imparcial, estou me guiando pelos critérios técnicos. Não tem nada a ver com política. Você acha que ele tem razão ao dar essa explicação? Critério técnico é um conceito muito elástico, cabe muita coisa dentro disso. Você pode tomar uma atitude supostamente técnica, mas com base em também fatores políticos. Agora, vamos lá. O que me chama a atenção é essa parte final. Primeiro que ele demorou pelo menos 10 dias para dar esse tipo de resposta, uns 10 dias. Segundo, isso não saiu da boca do presidente da República. Jornais naquele dia, portais naquele dia, acabaram reportando esse suposto diálogo em que, de fato, não teria havido um convite, mas ele que, não sei se jocosamente ou não, brincando ou não, teria dito ao governador que gostaria de, deixando o Banco Central, se tornar ministro dele a partir de 2026. Então, se alguém inventou esse diálogo, que foi, repito, reproduzido por muitos veículos, é um bom ficcionista. Fala, Segre. Se Tarcísio for candidato em 2026... Tem muito cis ainda aí. Se for candidato e ganhar, aí poderá escolher o seu ministro da Economia e não vejo nenhuma necessidade de definir agora, que nem sabemos se vai ser candidato à presidência, que deva resolver quem é seu candidato a ministro da Economia. Me parece sim que o Roberto Campos Neto, que eu tecnicamente admiro muito e respeito muito o seu trabalho, ele deve ter se colocado à disposição normal. A pessoa coloca seu nome para
uma avaliação eventual da pessoa que está aí escutando. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. A maioria das informações que a gente tem hoje é que o Tarcísio vai continuar no governo de São Paulo. Se ele está fazendo uma boa gestão, qual seria a necessidade de sair se ele não está pronto? Então, se acontece, falta muito, gente, para isso. José Maria Trindade, você acha que esse se ele acaba prejudicando aí o diálogo entre essas instituições? Ou o presidente da República tem razão ao fazer tantas críticas a Roberto Campos Neto no sentido político, digamos assim? Eu concordo com o Roberto Campos Neto. Aliás, queria abrir um parênteses aqui, que eu entrevistei o avô dele, o Roberto Campos, para a revista Senhor, trabalhava na revista Senhor, e ele era uma fonte muito importante no Congresso. Qualquer candidato gostaria de ter o Campos Neto como um dos autores do plano de governo na área de economia, não tem dúvida disso. E quem é chamado para fazer o plano, geralmente, vira o presidente do Banco Central indicado ou ministro da Economia ou da Fazenda, isso não tem dúvida. Agora, o que eu escuto aqui é isso aí, Segre. As pessoas que conversam com o governador, deputados, dizem isso, que eles conversam quando trata desse assunto. Sou candidato agora para ser um governador de São Paulo, ou quem sabe a eleição. Presidência da República, não. Então, esta é a história. Mas agora o Bolsonaro lançou a moda de primeiro indica o ministro da Fazenda e depois começa a campanha, pode ser uma boa plataforma. Fala, Gani. Evandro, Roberto Campos Neto faz um excelente trabalho à frente do Banco Central. Nossa, mas o Piperno, ele nem começou a falar. Gente, Roberto Campos Neto. Vamos esperar ele terminar de falar, vai. Aí eu vou abrir, eu vou conceder mais um espaço para você trazer o seu contraponto, seu Piperninho. Fala, Gani. Sim, é engraçado. Mal comportado, Piperno. Mas vamos lá. Novamente faz um excelente trabalho à frente do Banco Central. Agora, ele tem que tomar cuidado porque ele é alvo de pressão política, de provocações por parte do presidente. Então, ele tem que escolher muito bem as palavras. Me parece que falta, às vezes, um pouco de habilidade política por parte do Campos Neto. Mas ele faz um excelente trabalho à frente do Banco Central. E, aliás, Evandro, enquanto ele falava, e a gente prestava atenção aqui para a audiência entender, tem um retorno aqui que a gente presta atenção, eu nunca vi o Piperno tão concentrado, assim, parecia um magnetismo, né? Enquanto o Campos Neto falava, ele prestando atenção, assim. No fundo, Piperno, você tem uma profunda admiração pelo Roberto Campos Neto. Você sabe que eu presto muita atenção mesmo, porque eu acho que ele escorrega muito. Mas e como Zé Maria lembrou do avô dele, era alguém que eu já disse aqui, enfim, discordei demais, mas era um intelectual refinadíssimo, fundamental. Mas aí, eu fico imaginando o seguinte, eu também leio vários economistas aí de viés mais conservador, e eu tenho um livro em casa que você já deve ter lido, uma autobiografia do Alan Greenspan, que foi presidente do FED. Aquela figura austera, aqueles óculos grandões e tal, né? Eu fico imaginando se o Alan Greenspan algum dia fosse votar com uma camiseta lá do Partido Republicano, Democrata e tal, e se manter aí como autoridade monetária do país. Não, por isso, não, tecnicamente ele faz um bom trabalho, mas como eu falei, acho que a tua fala reforça até o que eu falei anteriormente, Piperno, ele escorrega do ponto de vista político. Tem que tomar mais cuidado em relação a essas coisas, mas isso não invalida o seu primoroso trabalho técnico. Por que você tá com essa cara de Capitu, hein, seu Piperno? Porque, veja bem, não é uma questão de invalidar ou não o trabalho técnico. Não é uma questão de invalidar ou não o trabalho técnico. É uma questão que, por conta de algumas atitudes, todo mundo tem, sim, o direito de levantar dúvidas. Mas se for nessa linha aí de levantar dúvidas, ele não teria subido a taxa Selic tão rapidamente no ano eleitoral. Se fosse para beneficiar o Bolsonaro, isso poderia, pelo contrário, ter prejudicado o Bolsonaro. O que você acha, Segre? A única coisa que não entendi é por que é um problema ir votar com a camiseta
do Brasil. Qual é o problema? A autoridade monetária pode fazer campanha eleitoral? Mas, peraí, usar a bandeira brasileira é campanha eleitoral? Naquele momento todo mundo sabia. Não, ele que não usasse podia usar uma vermelha. Essa era a campanha eleitoral. Naquele momento, aquilo era o uniforme de campanha. Mas naquele momento era. Usar a camiseta brasileira é Brasil. Não tem a ver com direito ou esquerda, é brasileiro. Na seleção brasileira, no dia da eleição, o uniforme, né, de campanha de um dos lados. Para a gente arrebatar o Zé Maria Trindade. Mas ele faz um alerta, né? Ele faz um alerta muito importante. Ele considera que não é bom essa ligação, não é boa essa ligação da política com o Banco Central. E eu concordo com ele. Eu acho que a ideia da independência do Banco Central, que está em votação no Congresso, tem debate, né? Agora Sim. Não é exatamente a independência, é se afastar da política mesmo. A independência financeira, né, Zé? Eles querem agora independência administrativa, Sim. financeira e tal, né? Tem uma autonomia para definir as linhas ali de macropolítica, mas eles querem uma política mais... O presidente do Banco Central está perdendo profissionais porque não pode gerir o Banco Central como uma entidade que pode contratar técnicos ou mudar rumos, né? Essa é a amarra do Banco Central hoje.